Olá, turma! Vamos à nossa aula de arte do dia 17/8, livro do segundo bimestre, páginas 440 até a 447. Lembrando que hoje nós finalizamos o livro do segundo bimestre, Narrativa nas Telas. Ao longo da história da humanidade, é possível observar como os seres humanos podem ser criativos e expressivos. Um exemplo disso são as obras da arte rupestre, né, encontradas nas rochas das cavernas, de que sempre retratavam o homem em suas caçadas, é, os animais da época, símbolos. A necessidade de se expressar, ela já está desde da pré-história, né? Aqui nós temos o registro de mãos. Não se sabe ao certo por que faziam, se era por uma necessidade ou se era por uma questão de, de religião que já existia na época, porque foram encontrados vários símbolos também. A figura de homens, né? A figura humana em movimento, como se estivessem em reuniões. Não se sabe ao certo por que faziam. A questão é que faziam, né? Então, essa necessidade de se expressar vem desde a pré-história. Ao longo nas primeiras grandes civilizações, a gente vê um aprimoramento das técnicas artísticas. No Egito, por exemplo, é possível verificar a influência da religião nas produções, né, dos artefatos. Assim pode-se perceber como a arte está ligada à sociedade. Ela é muito característica do que aquela sociedade acredita naquele período. Neste caso, é a religião e a crença na vida após a morte como seu panteão dos deuses, tão importantes para os egípcios. Por milênios, suas técnicas permaneceram praticamente inalteradas, rígidas, né, de composição rígida. A arte mesopotâmica, ela também ilustrava acontecimentos mitológicos dos deuses. Outra cultura que tinha na religião um importante elemento para a formação da sociedade era a Grécia Antiga. Era eles consideravam a beleza um fator ligado à razão. Os gregos, eles apresentam eles apresentaram obras realizadas com precisão matemática, ordem e equilíbrio, porque já era mais característico daquela sociedade. Podemos observar em suas obras composições simétricas, equilibradas. As obras gregas, elas narram cenas da mitologia, histórias antigas que eram transmitidas oralmente, que possuem um profundo simbolismo. Também expressaram tudo isso na arquitetura. A arquitetura grega também foi um marco, né, na expressão artística. Na Idade Média, também a arte foi muito voltada para a religião. Um exemplo disso são os vitrais góticos, né, do período gótico, lá na Idade Média. A maior parte da população ela não sabia ler, então elas aprendiam sobre os ensinamentos bíblicos observando as pinturas em murais de madeira, vitrais, nas janelas de grandes catedrais, enfim. Apesar destes manuscritos eles serem mais restritos ao clero, a preservação possibilitou que muitos conhecimentos antigos, como os escritos de filósofos gregos, fossem guardados e ilustrados. Então, na arte medieval, as ilustrações elas eram muito voltadas para a religião. A arte, como algo que é feito pelo ser humano, naturalmente acompanha as ideias e práticas de sua época. Por isso, com o passar do tempo, observando as obras de arte, podemos perceber que a mentalidade do homem mudou. Então, mudou no sentido assim, cada tempo é expressado por uma característica da arte. As temáticas. Na Idade Média, muitas passagens bíblicas foram pintadas, porque era o que a sociedade, né, ocidental acreditava. Já no Renascimento, a gente entra aqui falar um pouco do Renascimento, após a Idade Média, o Renascimento trouxe uma nova perspectiva de elaboração de obra de arte, porque a sociedade estava em outra linha de pensamento, mais voltada para a ciência, um momento de transformação social, o iluminismo, as mudanças, né? Então, a arte acompanha, porque a arte é o ser humano que se expressa, e ele vai se expressar de acordo com a realidade que ele está inserido. Então, as obras, elas eram repletas de cálculos matemáticos, estudos de proporção, perspectiva, coisa que a gente não via antes, sombra e volume,
Os artistas do Renascimento, eles trouxeram a vontade de exprimir o ápice de seu potencial técnico. Apesar de apresentar obras que retratam elementos mitológicos e também cenas religiosas, encomendadas pela Igreja Católica, a arte renascentista, ela destaca-se pela técnica, né? Assim, suas narrativas, elas não apresentam apenas a religião, mas às vezes o ponto de vista do artista também. Porém, não foi só a religião, os indivíduos e os elementos do cotidiano que ganharam a atenção dos artistas. As paisagens também receberam destaque, né? Um artista especializado em produzir apenas esse tipo de pintura, desenho, gravura, foi o William Turner, né? Que integrou o período do romantismo, que foi um movimento dentro da história da arte, e ele ficou muito conhecido pelas pinceladas agitadas, soltas, um contraste de cor e luz. O momento do romantismo já era um momento de um pouco mais de liberdade para o artista se expressar, porque a sociedade estava nesse momento. Então, ao longo da história, a gente vê a arte mudando de característica, porque a atmosfera é outra, né? O momento social é outro. Entretanto, não se deve esquecer uma das maiores utilizações da arte antes da era moderna, a produção de retratos, gênero retrato. Encomendados por ricos comerciantes, monarcas, nobres e religiosos, é uma constante na história da arte antiga, principalmente antes da câmera surgir. As pessoas que queriam ter um retrato seu, eternizar uma imagem, elas precisavam contratar um artista. O modelo, eles ficavam parados por horas e até mesmo por dias, né? Não se pintava, em alguns casos não se terminava a obra no mesmo dia. E aí o artista, ele fazia, né, à mão, fazia o rascunho, pintava, desenhava, enfim. Então, voltando aqui, só fala do autorretrato. Tem mais uma forma de narrativa, que é a do autorretrato, como representa a representação do rosto do próprio artista. Tem o gênero retrato, tá? E o gênero aqui embaixo do autorretrato, que é quando o artista se retrata na sua obra. Além de manifestações artísticas antigas como a pintura, a escultura, a gravura, surgiram no final do século XIX, durante o século XX. Um outro exemplo é a fotografia, né? O cinema e o vídeo. A fotografia, ela foi criada em 1826, passou por uma série de transformações até chegar à tecnologia que nós temos hoje. De início, era uma forma muito mais remota, demorava-se muito tempo para imprimir uma foto. Hoje em dia, é um processo extremamente rápido. Com o surgimento da fotografia, um novo mundo se abriu para a arte. Acreditava-se, inclusive, que a arte perderia espaço e morreria. Mas, na verdade, a arte ela se tornou até mais livre para criar outros movimentos artísticos que surgiram depois. Essa é a prova que nós somos seres artísticos, né? Temos a necessidade de se expressar. Mesmo que existam tecnologias que, de certa forma, substituem, por exemplo, um retrato. A gente não precisa contratar um pintor para pintar um retrato nosso, a gente tira uma foto. Mas nem por isso a arte ela deixa de existir. Existem outras linguagens da arte, música, cinema, teatro. Então a captura de imagens ela também possibilitou o surgimento do cinema, que era outra crítica também, que acreditavam-se que com o cinema o teatro morreria. E na verdade o teatro se reinventou e segue aí firme e forte na atualidade, com vários gêneros teatrais. Mas em relação ao cinema que estamos falando, graças à tecnologia da câmera fotográfica, nós temos o cinema. Um dos maiores ícones do cinema, que primeiro o cinema foi mudo, nem preto e branco, porque não sabiam, ainda não tinham a tecnologia de unir som e imagem, só foi surgir muito tempo depois, do colorido também. Mas temos o Charlie Chaplin, que abordava com humor e também toques de críticas temas recorrentes de sua época, como o sistema industrial, crises econômicas e guerra. Então, mais uma forma, uma série de acontecimentos aí que a arte acaba
se expressando. Seu personagem mais famoso era o Carlitos. Eu trouxe aqui, eu acho que eu consegui. Ah, no livro de vocês tem um QR Code também, que eu acho que dá pra ver esse filme que tá aqui. Eu trouxe um pedacinho do filme Tempos Modernos pra vocês assistirem. Vou soltar aqui. O som reproduzido era à parte, geralmente passado o filme, né, numa sala de cinema, e esse som ele era reproduzido por um pianista ou uma orquestra que acompanhava o filme para fazer os efeitos sonoros. Além do cinema, a videoarte ela também captura ações e o movimento. Essa forma de arte ela surgiu em meio à profusão da televisão, criticada pelos artistas como um objeto de alienação e divulgação excessiva de propagandas. Os artistas, com seus trabalhos de vídeo ou arte, é diferente de cinema, hein? Convidam a população a contestar e refletir sobre os veículos de comunicação e as mensagens que transmitiam. Fazer vídeos também era mais barato do que fazer cinema, né? Que necessitava de câmeras mais caras, difícil de manusear, o tempo de execução é maior, você precisa de mais atores. Por isso, os artistas eles utilizavam câmeras portáteis e inicialmente não editavam seus vídeos nem os processavam. Isso distingue-se do cinema, que tinha sua narrativa minuciosamente construída com a edição. O cinema ele é todo editado, a videoarte já nem tanto. Diferente de grande parte das obras cinematográficas, a videoarte ela costuma discutir ou apresentar situações e problemas existentes da sociedade. Então, é mais uma forma aí do artista se expressar. Podemos perceber que a arte ela pode mudar de acordo com o tempo, com os artistas e os movimentos que influenciam o caminho da sociedade. Porém, ela sempre é capaz de expressar o contexto que ela está inserida. É por isso que a gente consegue compreender a história da humanidade a partir do ponto de vista artístico, porque a cada produção artística, desde lá da pré-história até a arte contemporânea, cada período tem uma arte que expressa muito bem em imagens o que aquele momento estava passando, o que aquelas pessoas estavam vivendo, quais as transformações, quais as crenças, as expectativas. O avanço da ciência e da tecnologia, ela só nos apresentou mais possibilidades de criar de uma maneira diferente, sem impedir ou limitar a produção artística. Hoje nós temos aí uma tecnologia bem avançada, num ponto onde nós temos um celular com 5, 6 câmeras que tira foto de qualquer ângulo, aplicativos que desenham, enfim, inúmeras possibilidades, e no entanto a arte ela continua na nossa vida. Número 1, vamos às questões para fecharmos o nosso último capítulo do segundo bimestre. Número 1, por
que se considera que os quadros podem contar histórias, acabamos de falar sobre isso, né? Número 2, como é feita a técnica da videoarte. Ela utiliza a gravação de cenas, tá? E sua apresentação em diferentes meios. Pode-se usar câmeras profissionais, amadoras ou até mesmo celular. Número 3 é uma resposta pessoal. Número 4, Charlie Chaplin, estamos falando do cinema mudo. 5, arte abstrata é uma arte sequencial, como, por exemplo, a história de quadrinhos. Pessoal, a número 5, no livro de vocês, tá errado o gabarito aqui. A arte abstrata é a letra B, tá? Que ela não pretende representar figuras ou objetos como realmente são. Letra B. É abstrato, não representa a realidade. Número 6, sobre a arte figurativa, é correto afirmar que letra A é uma arte que tenta representar figuras e objetos de forma realística. 7, cite 5 artistas que trabalham com pintura de retrato. Vocês podem fazer uma pesquisa no próprio livro de vocês. Número 8, sobre os materiais e técnicas de pintura, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, a número 8 é a letra C, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Número 9, letra A, 1, 2 e 3 apenas estão corretas. Número 10 é uma resposta pessoal. Explique 3 tipos de narrativas que podem ser abordadas na arte. Número 11, letra D. O estilo da época é denominado de gótico. A gente está falando dos vitrais, das catedrais, né, da arte na Idade Média. Então, a letra D é o gótico. E a número 10, explique 3 narrativas que podem ser abordadas. Vocês podem colocar o cinema, a escultura, a pintura, a música. São narrativas. E a número 12 é uma resposta pessoal. Não, pessoal, número 12 não é resposta pessoal, desculpa. Número 12 é a letra C. Letra C. Número 13, que eu pulei, é a letra C também. Deixa eu ver aqui. Número 12, letra C. Número 13, letra C. Número 14, letra D. Observa-se a composição harmoniosa e destacam-se as imagens que representam figuras humanas nessa obra aqui do Debré. E a 15 é a resposta pessoal a uma pesquisa, tá? Então, finalizamos nosso livro. Bons estudos!